Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda e quentíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Poucas horas agora nos separam do início de um novo Shabat. E tendo ao fundo as imagens do paraíso, eu quero seguir compartilhando com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica. Sigamos falando acerca da Parashá Korah. Eu quero começar dizendo que um dos grandes desafios de todo judeu e também de todo noético consiste em permanecer forte em um ambiente que não é da Torá, sobretudo para o noético, porque um judeu que decide fazer techuvá, ele busca a sua congregação, ele busca uma sinagoga, ele volta a viver no meio de pessoas observantes da Torá. Mas na grande maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, não existem comunidades noéticas, verdadeiramente noéticas, no qual ele possa ter um ambiente de orações apropriado, um ambiente de estudo da Torá, naquilo que ele pode estudar a Torá junto com outros noéticos, para que ele possa viver as outras dimensões da vida comunitária junto a outros noéticos. E esse é, de certa forma, o problema de Korah, porque a Torá nos diz, vai cá, Korah, e Korah tomou. O que foi que Korah levou? Rashi nos explica, ele que foi o maior comentarista da Torá, que Korah se separou de Clau Israel, se afastou. E ele se afastou porque ele pretendia desafiar Moshe Rabbeinu. Korah, para todos nós judeus, é um apicoros, porque ele negou a origem divina da Torá e ele negou a profecia de Moshe Rabbeinu. Parece algo distante, algo ocorrido há milhares de anos atrás, mas não é. Grupos como messiânicos, falsos noéticos, judeus nazarenos, os judeus netzarim, Binei Anunsim, todos esses grupos também negam a origem divina da Torá e negam a profecia de Moshe Rabbeinu, porque negam as diretrizes orientadas pelos rabinos do povo judeu. O que é de comum em todos esses grupos e em muitos outros que se multiplicam e se reproduzem exponencialmente não só no Brasil, mas em todo o mundo, é o fato de que todos eles contestam a autoridade da Torá, porque a autoridade rabínica foi dada por Akadosh Baruch Hu, nos ensinada por Moshe Rabbeinu. A transmissão da Torá oral é condição sine qua non para a aplicação da Torá no mundo, para que se possa viver os mandamentos divinos. Nós, judeus, 613, e os noéticos, os monoteístas, 7 mitzvot. E a esses grupos se somam os que simplesmente negam, e eles são muito mais numerosos, que a Torá nos tenha sido dada por Deus. Eles alegam algo como, se eu tivesse ouvido Hashem falar, se eu estivesse no Sinai quando a Torá foi entregue, aí sim, eu não teria nenhum problema para acreditar que de fato a Torá e os mandamentos da Torá são divinos. Mas isso é mentira, porque qualquer pessoa atenta, que não viva como um alienado mental, assiste, testemunha milagres diante de si todos os dias. Uma criança que atravessa a rua desatenta, está prestes a ser esmagada por um caminhão e ela se salva na última hora. Uma criança que consegue nascer depois de uma mulher que teve um parto muito difícil durante horas na maternidade. Eu poderia citar centenas de exemplos. E esses milagres não têm lugar apenas na vida dos outros, também tem lugar na vida da própria pessoa. Portanto, elas vivem uma mentira e enganam a si mesmas. Mas Korah esteve no Sinai. Korah ouviu a Kadosh Baruch Hu. E o que ele disse a Moshe? Toda a congregação é santa. O que ele estava querendo dizer a Moshe e Arão era o seguinte: nós também estamos no Sinai. Nós também podemos interpretar a Torá e nós interpretamos a Torá de uma forma diferente dessa que você interpreta, Moshe. Korah esteve no Sinai, ouviu Hashem, mas negou o Criador. E o Rabino Steipler, pai do falecido Rabino Haim Kanievich, que nos ensina que se alguém deseja ir contra a Torá, ele sempre vai encontrar uma forma de desafiar a própria Torá. E Korah fez isso, num episódio do talit com fio de terrelet, azul. A Torá nos diz, todo judeu deve usar um talit, e entre os fios das franjas do talit deve haver um fio azul. A mulher de Korah disse para ele, faça um talit todo azul, apenas com fios de terrelet. O fio é branco, mas ele é tingido com uma glândula de um peixe que torna o fio azul, e ele nos remete à ideia dos céus. Nós usamos o talit para nos lembrarmos todos os dias que somos judeus, para nos lembrarmos, assim como o uso da kippá, que existe um poder superior
sobre as nossas cabeças. E Korah chegou com os 250 líderes do povo judeu e perguntou a Moshe, se um talite todo é feito com terrélito, com fio azul, ainda são necessários nas suas franjas um fio azul? E Moshe disse sim, é o que a Torá nos ensina, é o que o Criador nos pede. E ele foi ridicularizado, as pessoas riram de Moshe. Por quê? Porque as pessoas acreditaram que como todo talite era azul, não havia necessidade de ter um outro fio azul nas suas franjas. Mas isso não é verdade. Existe essa obrigação. E a verdade, que não deve ser escondida de nós, é que as pessoas não estão dispostas a mudar o seu estilo de vida. Portanto, elas precisam forçosamente mudar o seu sistema de crenças. No Oriente nós temos filosofias religiosas como o shintoísmo, o budismo, né? E o hinduísmo na Índia, na China, no Japão. A maioria das nações europeias são católicas ou protestantes, como acontece também nos Estados Unidos e no Canadá. Na África nós temos as religiões de matriz africana, mas o Brasil não. O Brasil é um país absolutamente sincrético. A pessoa tem uma imagem de cigana no quarto, na sala tem um Buda, ele vai toda semana receber um passe magnético no centro kardecista e no domingo ele vai rezar numa igreja católica. E as pessoas não entendem, porque decretos tão duros recaem sobre o Brasil. As pessoas montam o seu próprio sistema de crenças porque elas não querem mudar o seu estilo de vida. Eu pergunto a você que se diz noético, é possível ser noético e acreditar que Deus andou entre nós na forma de carne e osso? Não, não é possível acreditar que Deus andou entre nós na forma de carne e osso e ser noético. Mas a maioria dos líderes noéticos, ou pretensamente noéticos, não dizem isso com todas as letras. Assim como dizem que você deve usar uma kippah, um talita e viver como judeu, se casar debaixo de uma roupa, o que é absolutamente proibido. Korah estava cego por sua busca por honra e percebeu que a única forma dele obter o que queria, que era ser o sumo sacerdote, era desafiando a liderança de Moshe. Mas como desafiar a liderança de Moshe, que nos tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que nos trouxe tantas bênçãos e protegeu o povo judeu em toda a nossa caminhada? Como é possível? Primeiro eu preciso desacreditar o dom de profecia de Moshe. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que Moshe, de fato, não é um profeta. E foi isso que Korah tentou fazer, questionando a sua autoridade. Da mesma forma como todos esses grupos, anuncim, messiânicos, né, falsos noéticos, nazarenos e tantas outras denominações que nem me vem à memória agora, fazem, questionando a autoridade rabínica do povo judeu. Desafiando Moshe, ele poderia obter o que queria. Mas Moshe, como todos nós sabemos, de fato era ungido de Hashem. Ele foi o maior profeta que andou no mundo. Portanto, as suas palavras não saíam da sua mente. Suas palavras vinham diretamente dos céus. Moshe era apenas, né, um Shelir, um representante de Deus no mundo. E a maioria, e é preciso esclarecer isso, a maioria esmagadora dos judeus que não observam a Torá, ou daqueles que até iniciam um processo de Teshuvá, mas que não conseguem concluir, porque simplesmente não conseguem viver praticando aquilo que aprenderam. A razão, né, da existência, né, no interior do povo judeu de uma maioria que não observa a Torá não decorre de divergências filosóficas. A maioria desses judeus não questiona a Torá, não questiona as escrituras sagradas por razões filosóficas, e também não é porque eles são assediados por outros grupos religiosos, como kardecistas, principalmente no Brasil, ou outras denominações religiosas. Engana-se quem pensa que a razão para o fato de que a maioria dos judeus do mundo não são observantes da Torá é porque eles discordam frontalmente do que está escrito nas escrituras sagradas. Não é aí que se localiza o problema. O problema é que a Torá não cabe naquilo que eles querem ter como vida, não cabe naquilo que eles querem fazer de suas vidas. Essas pessoas negam o judaísmo da Torá para poder todo dia de manhã, quando se olhar no espelho, não se sentir envergonhada. Aliás, para que eles possam se olhar no espelho tranquilos. Eu sou uma pessoa boa, eu faço tanta bondade, eu dei dinheiro em caridade, eu não cumpro a Torá, eu não cumpro os mandamentos divinos, mas elas racionalizam os seus atos e acham que podem contabilizar, barganhando com Deus as bênçãos nas suas vidas. E há uma história muito conhecida
no judaísmo que ajuda a explicar bem esse comportamento. Um talmid, um estudante do rabino Chaim Brisk, né? Decidiu se afastar da yeshiva por muitos anos. Ele foi para a universidade e estudou filosofia. Depois de muitos anos, ele acabaria se tornando professor de filosofia nessa universidade. E a consequência desse afastamento da yeshiva é que ele se tornou um agnóstico. Ele se afastou completamente. Ele não só deixou de ser um judeu observante, como ele perdeu mesmo as suas crenças no Criador. E depois de muitos anos, ele voltou, o Rav Brisk, para inquiri-lo acerca, né, de uma série de questões. Ou seja, ele queria saber como o judaísmo, porque ele não havia estudado o suficiente no interior do judaísmo para compreender a forma como o judaísmo lidava com uma série de questões. Então ele procurou o seu antigo rabino para inquiri-lo, para obter essa sabedoria. O Rav Brisk disse a ele, né, de uma forma muito clara: você primeiro fez essas perguntas e depois se afastou da Torá, depois se tornou um agnóstico? Ou você primeiro se tornou um agnóstico e depois fez essas perguntas? O professor de filosofia parou por alguns instantes e pensou: não, primeiro eu decidi me afastar da fé e depois eu fiz essas perguntas. E o Rav Brisk disse para ele: ora, se esse é o caso, não faz sentido eu responder as questões que você me pergunta. Por quê? Porque só uma pergunta pode ser respondida. Não se pode responder uma resposta. E você já tem as respostas. Você racionalizou o seu novo estilo de vida. Portanto, você não tem nada para perguntar, porque você já decidiu como quer viver. E todo dia eu lido com essa situação de pessoas que dizem para mim: o Shabat é para todos cumprirem. Eu digo: não, não é para todos cumprirem. O Shabat é uma mitzvah da Torá exclusiva do povo judeu. Existe uma diferença muito grande entre honrar o sétimo dia da criação e cumprir uma mitzvah específica. Um não-judeu não é capaz de cumprir a mitzvah do Shabat, porque ele não conhece as leis que são necessárias para cumprir, mas ele acende velas e ele não trabalha nesse dia e ele acha que está cumprindo. E quando eu explico para ele por que ele não pode cumprir, ele diz: não, mas você não é o rabino, ou você não é um grande sábio da Torá. Mas Rambam diz que o não-judeu que cumpre o Shabat tem decretado a morte espiritual dele nos céus. E mesmo depois de eu dizer isso para a pessoa, ela não se importa, porque ela não tinha perguntas, ela só tinha respostas. Ela já tinha escolhido o seu estilo de vida, independentemente do que dizem as Escrituras, independentemente do que dizem os sábios do povo judeu. Meus amigos, que vocês passem, vocês judeus, um Shabat maravilhoso. Aqueles que não são judeus, que honrem o sétimo dia da criação, mudando a rotina das suas vidas, se dedicando à sua família, se dedicando a uma conexão com o Criador e procurando se aproximar cada vez mais daquilo que Hashem nos pede, para que nós jamais nos tornemos como Cora, um Apicoros, alguém que nega a origem divina da Torá e que negou também a profecia de Moshe. Shabbat Shalom!